E aí, será que vale a pena o psicólogo abrir uma pessoa jurídica? Vale a pena o psicólogo ter um CNPJ? Se essa é a sua dúvida, se você é um psicólogo que está iniciando, se você é estudante, pretende ter o seu consultório de psicologia, ou se você já é empreendedor, fica nesse vídeo aqui, porque eu vou te demonstrar com cálculos se é viável ou não. Eu vou demonstrar os cálculos e você vai tomar a sua decisão. Nesse vídeo aqui, para explicar isso, para responder essa dúvida, eu vou responder a 4 outras questões que estão interligadas. Primeiro, eu preciso me regularizar? Por que me regularizar? Segundo, quanto de imposto paga um psicólogo pessoa física? Terceiro, quanto de imposto paga um psicólogo pessoa jurídica? E quarto, como é que faz para abrir um CNPJ? Bom galera, meu nome é Carlos Frutuoso, eu sou contador na Miconde Contabilidade e vamos para o vídeo. Bom galera, para começo de conversa, vamos explicar aqui o porquê que é importante um psicólogo se regularizar. E quando eu falo de se regularizar, não necessariamente eu estou falando que você tem que ir lá e abrir um CNPJ. Não, você pode atuar sim como pessoa física e depois você vai me dizer se vale a pena ou não. Mas por que se regularizar? Quando eu digo se regularizar, eu estou querendo dizer por que pagar impostos. Bom, vamos pensar alguns aspectos. Primeiro, é importante porque você vai dormir tranquilo. Se você não paga os seus impostos, você deveria ter pago. Se você deveria e não fez, significa que você está em falta. Se você está em falta, você está abrindo margem para que alguém te fiscalize. Então a Receita Federal, você está devendo a Receita Federal, você está enganando ela. Por mais que seja chato pagar impostos, tem que pagar, não tem muito o que se fazer. Então, primeiro, para ficar tranquilo. Em segundo lugar, você deve saber que, ou se não sabe, serviço de psicologia dá direito à dedução no imposto de renda. Toda vez que um paciente ele vai passar com você, pode ser que já tenha acontecido com você, ele te pedir um recibo, te pedir uma nota fiscal para que ele possa colocar no imposto dele do ano seguinte. Isso acontece porque ele vai ter direito à dedução, essa dedução vai ou fazer ele aumentar o valor de uma restituição que ele porventura teria, ou vai fazer com que ele tenha um imposto menor a pagar. Então é interessante para quem vai ao psicólogo, para quem contrata o psicólogo, ter um recibo para que ele informe isso para a Receita Federal e pague menos impostos. Consequentemente, ele informando isso para a Receita Federal, ele vai colocar o seu nome e o seu CPF ou CNPJ, se você tiver uma empresa. Ele fazendo isso, a Receita Federal vai saber que você recebeu por um serviço, porque ele informou. E a Receita Federal, sabendo disso, ela vai ficar esperando você fazer as suas declarações, porque mesmo como pessoa física, você tem declarações a fazer, você tem um carnê-leão. Então a Receita Federal vai comparar o que todo mundo informou que contratou de você e o que você informou para ela que você recebeu. A Receita Federal tem lá 20 mil, informaram que pagaram para você, em contrapartida você informou para ela que você recebeu 5 ou nem informou. Ela vai te fiscalizar, ela vai cobrar o imposto de renda em atraso, com multa e juros e muito possivelmente ela ainda vai te aplicar uma multa por descumprimento da legislação, que dependendo pode ser 50% do total devido. Então se o seu imposto devido daquele período fiscalizado era 10 mil reais, vai aumentar mais 50%, vai para 15 mil, mais multa e juros pelo atraso. Você pensa, pondere, vale a pena eu me regularizar ou não? Você quer ficar dando jeitinho? Você quer ser um grande psicólogo? Você quer ser reconhecido? Geralmente, quanto mais você cresce, mais visado você é, prego que se destaca é mais martelado. Então eu não recomendo, se você tem a intenção de crescer, de alavancar os seus negócios no ramo da psicologia, não recomendo que você fique irregular. Se regularize, sendo como pessoa física ou como pessoa jurídica. Agora vamos à segunda questão. Imagina o que você está querendo saber. Quanto de imposto paga um psicólogo trabalhando como pessoa física? E também quanto de imposto paga um psicólogo trabalhando como pessoa jurídica? Vamos falar primeiro da física. Como que o psicólogo paga esse imposto? Através do Carnê-Leão. O Carnê-Leão é um programa da Receita Federal, onde você vai entrar nesse programa, vai informar tudo que você recebeu durante o mês
e as despesas com o seu negócio que você teve durante aquele mês. Um menos o outro vai ser o seu lucro. Esse lucro, ele é tributado pelo imposto de renda. E ele é tributado como? Ele é tributado pelaquela tabela mensal do imposto de renda. Vou pedir para o editor colocar aqui na tela a tabela mensal do imposto de renda. O link vai estar na descrição também, mas dá uma olhada nela. Você vê que ela é dividida em algumas faixas de tributação. Eu vou fazer um cálculo aqui considerando que o seu rendimento é de R$10.000. R$10.000 está na última faixa de tributação, ou seja, vai ter uma alíquota de 27,5%, com uma dedução de 800 e pouquinho. A gente vai ver aqui no quadro, tá? Eu já preparei aqui os cálculos, fiz essas contas, aqui em cima é um comparativo, depois a gente vai falar dele, mas vamos aqui, ó, essa parte aqui é o cálculo do imposto de renda pessoa física. Lembrando que eu estou considerando uma pessoa que, durante um mês, ela faturou R$10.000. Então vamos lá. Como que é o cálculo? O cálculo é o seu faturamento do mês vezes a alíquota menos o percentual a deduzir. Lembrando que esse percentual aqui está lá naquela tabela do imposto de renda que eu te mostrei. É igual ao imposto de renda a pagar. Então, sendo R$10.000, vamos aqui para o cálculo. 10.000 vezes 0,275, que é 27,5%, você vai ter 2.750. Menos a parcela a deduzir de 869,36, você vai ter um imposto a pagar nesse mês que você faturou ou teve de lucro R$10.000, R$1.880,64. Então, essa é a conta de quanto paga um psicólogo como pessoa física. Uma conta simples, né? Claro, existem várias coisas para se considerar durante o mês, o que é despesa dedutível, o que não é, coisas que diminuem seu lucro. Se seu lucro diminui, consequentemente diminui seu imposto, mas regra geral é isso, tá? Agora, quanto de imposto paga um psicólogo trabalhando como pessoa jurídica? Bom, eu vou considerar aqui um psicólogo que ele abriu uma empresa e decidiu ficar no Simples Nacional. Porque, de modo geral, o Simples Nacional, que é um regime de tributação que a gente fala, ele é um regime de tributação, além de ser um pouco mais simplificado, ele também tende a ter alíquotas menores. O psicólogo, entretanto, assim como outros profissionais de profissões regulamentadas, eles pagam um pouquinho mais mesmo dentro do Simples Nacional. Existe um modo dentro da lei de você pagar menos impostos ainda, mas isso a gente fala em outro vídeo. O psicólogo que fatura em média até R$15.000 por mês, ele vai começar pagando uma alíquota dentro do Simples Nacional de 15,5%, tá? Então o faturamento dele vezes 15,5%. Isso dentro do Simples Nacional. Vamos fazer o cálculo aqui então para a gente ver os mesmos R$10.000, tá? R$10.000 vezes 15,5%. Só isso a conta. Vai dar 1.550, tá? Agora vamos comparar o psicólogo atuando como pessoa física paga em comparação com que se ele tivesse faturado o mesmo tanto na pessoa jurídica. Vamos dar uma comparada? Eu já fiz aqui os cálculos e tá aqui, ó. Eu fiz 3 faturamentos de 10.000, 12.000, 15.000. Então a pessoa que fatura 10.000 como pessoa física, ela vai pagar R$ 1.880,64. Como pessoa jurídica, ela vai pagar R$ 1.550. A diferença é R$ 330,64. A pessoa que fatura 12.000, ela vai pagar R$ 2.430,64 na pessoa física. E na pessoa jurídica, ela vai pagar R$ 1.860. A diferença já aumenta, R$ 570,64. Agora, se o psicólogo faturar R$15.000, como pessoa física, ele vai pagar R$ 3.255,64. Como pessoa jurídica, ele vai pagar de impostos R$ 2.325. E a diferença já aumenta mais, é de R$ 930,64. A pessoa física, ela sempre vai pagar mais impostos do que a pessoa jurídica. Mas vamos ponderar algumas coisas. Você é uma pessoa física, você vai pagar 1.800, aqui com pessoa jurídica você vai pagar 1.500 e você tem uma diferença de R$330. Aí eu te pergunto, será que vale a pena você abrir um CNPJ para ter uma diferença de 300 e pouco no seu imposto?
Considerando apenas a variável imposto, talvez não. Por que não? Porque aqui você vai ter que pagar o contador, você tem algumas taxas anuais para pagar, você tem que pagar o CRP da sua empresa, não só o seu profissional, você também tem que pagar da sua pessoa jurídica. Então esses 330 aqui talvez não compense. Mas a partir do momento que você começa a faturar um pouquinho mais, pode ser que isso vá se tornando. Porque assim, é 570 por mês, essa diferença é por mês. Isso aqui no ano, por exemplo, 570,64 vezes 12. No ano você economiza R$6.800 faturando como pessoa jurídica. Esses R$6.800 já é o suficiente, mais do que suficiente para você pagar o seu contador, para você pagar outras taxas que porventura tem, para você pagar o CRP da sua empresa. Entende? Então é algo que você tem que ponderar. Abaixo de R$10.000 ou de 10 mil para baixo, talvez não seja legal mesmo você abrir uma pessoa jurídica. Talvez seja melhor você continuar atuando como pessoa física. Só não esquece de pagar o seu imposto, fazer o carnê-leão, igual eu falei, tá? Acima disso, talvez já seja interessante você começar a pagar seus impostos como pessoa jurídica. Então, abrir o CNPJ. A comparação é essa. Mas lembrando, existe uma forma ainda de pagar menos impostos ainda na pessoa jurídica. Esse vídeo aqui eu estou explicando de modo mais generalizado, que a maioria faz. Mas existe um modo dentro da lei de pagar menos impostos ainda sendo um CNPJ. Aí não tem conversa. Pode faturar 10, pode faturar um pouco menos do que isso, que mesmo assim vai valer a pena. Mas isso é papo para outro vídeo. Por isso, se inscreve no canal, deixe seu like, ativa o sininho, porque quando esse vídeo sair, se o seu sininho não estiver ativado, vai passar batido e você não vai nem ficar sabendo, tá? Então, vamos agora para a última questão. Como é que abre um CNPJ para um psicólogo? Primeiro, eu recomendo, contrate um contador. Você fala, mas você está falando isso porque você é contador. Claro, porque eu sou contador, porque isso é bom para mim. Mas isso não é um trabalho fácil. Então, para quem não é dessa área, eu não recomendo que você tente fazer, porque são muitos detalhes, é um serviço muito detalhado, assim como eu não me arrisco a dar conselhos psicológicos para uma pessoa, porque eu não tenho experiência na área, eu recomendo que você contrate um contador. Se precisa para abrir um CNPJ, basicamente você vai precisar fazer um certificado digital em nome do sócio. Esse certificado digital depois a gente vai usar ele para entrar no sistema da Secretaria da Receita Federal, a gente vai emitir o seu CNPJ. Depois de emitir o seu CNPJ, a gente vai fazer o pedido de abertura na junta comercial do seu estado. Fazendo o pedido de abertura na junta comercial do seu estado, a gente vai abrir a sua inscrição na prefeitura. Fazendo inscrição na prefeitura, então você já tem como emitir nota fiscal. Então, se esse vídeo te ajudou, se fez sentido para você, deixe seu comentário, responda aí para você, está fazendo mais sentido ser pessoa jurídica ou pessoa física? E não se esqueça, se inscreva no canal e até a próxima.